Paz do Senhor Jesus nessa tarde. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus, 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 adiante, que diz assim: Uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, porém veio o credor para levar os meus filhos para serem e seu escravo. E Eliseu disse-lhe: O que te hei de fazer? E disse-me: o que tem em casa? E ela disse: Tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. E então disse ele: Vai, pede emprestado de todos os teus vizinhos vasilha vazia e não pouca. E então entrará, fechará a porta atrás de ti e dos teus filhos, e então deitará o azeite, e toda aquela vazia se põe, em todas aquelas vasilhas põe a parte que estiver cheia. E ela foi e se trancou em sua casa com seus filhos, trazia vasilha e ela enchia. E sucedeu que, enchendo todas as vasilhas, disse seu filho: Trazei mais ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: Não há mais vasilha alguma. E então o azeite parou. E então veio a ela e fez saber o homem de Deus, qual lhe disse: Vai e vende o azeite, paga as tuas dívidas, e tu e teus filhos viverá do resto. Amém? Irmão, o que significa nos dias de hoje, que eu quero trazer uma comparação para os irmãos entender o que aconteceu no passado, como eu vivi os homens de Deus no passado, e hoje em dia muitos pastores que se dizem homem de Deus nos dias de hoje. A diferença do que serve a Deus do que não serve. O que acontece? Eliseu era um profeta de Deus. Eliseu, irmão, era usado muito por Deus. O que acontecia? Essa mulher chegou para Eliseu, o marido dela tinha morrido, ele temia o Deus Criador. Então ela ficou sozinha e estava passando uma grande luta, não tinha nada em casa a não ser uma botija de azeite. E veio o credor, a qual o marido dela devia, né? Que o marido dela era devedor. Ele morreu e ficou as dívidas, e ela não tinha com que pagar. Então eles vieram a ela e não acharam nada de valor, queria levar seus filhos como escravo para trabalhar para eles, para pagar a dívida. E ela pediu um tempo àquele homem, e ela veio Eliseu e explicou a Eliseu tudo o que estava fazendo. Ela disse para Eliseu: veio o credor para levar os meus filhos, e sabendo tu que o meu esposo era servo temente a Deus. E Eliseu perguntou a ela: o que hei de fazer para você? Me declara o que tem em casa. Ela falou: eu não tenho nada em casa a não ser uma botija de azeite. Eliseu falou para ela: vai, pede vaso emprestado a toda a sua vizinhança, não pouco, pede muito. Entra em sua casa com teus filhos, fecha a porta e enche aquelas vasilhas. Tira daquele vaso e vai passando para outra vasilha. E ela assim fez, irmão. Aí encheu toda a vasilha, foi muita vasilha que ela pegou. Quando acabou as vasilhas todas que ela pegou, ela levou para dentro de casa e encheu. E quando ainda ela falou para o seu filho: traz mais uma vasilha. Ele falou assim: ó, não tem mais vasilha, toda foi cheia. Aí parou a prosperidade do azeite ali. E ela veio Eliseu e falou: Eliseu, encheu todas as vasilhas, já não tem mais vasilha. O que eu faço agora? Ele falou: vai e vende, paga as tuas dívidas, e o resto que sobrar tu vive, você e teus filhos. O que eu quero trazer para estes dias de hoje, que Eliseu nunca pedia dinheiro, Eliseu nunca pediu oferta, Eliseu nunca pediu dízimo. Eliseu não se preocupava com a aparência física dele, do modo dele viver. Eliseu vivia pregando a palavra de Deus e dependia dos outros que ajudavam ele. E quando, igual Naamã, quando ele mandou Naamã dar 7 mergulhos no rio, que foi curado, que Naamã foi presentear ele, ele recusou. Que ele falou que as bênçãos de Deus não era paga, não foi ele que curou, foi Deus. É diferente o que eu quero trazer para o dia de hoje, esses pastores mercenários que não são pastor,
que fica cobrando para fazer curas, sinais de prodígio dentro da igreja, porque o poder pertence a Deus, não é ele, para você ver a diferença dos homens do passado. Deus usava Eliseu, que os pastores nos dias de hoje, ele fala que tem que pedir dízimo e oferta para a obra de Deus. Não precisa. Quando a obra é de Deus, Deus envia a condição. Não precisa mendigar o pão. A descendência de Deus não é desamparada. Então o que acontece? Eliseu, Deus usava ele para abençoar as pessoas. Ele prosperou a viúva, que não tinha nada, mas ele mesmo não prosperava. Ele não tinha bens material. Ele vivia como um homem de Deus, como profeta, que profeta não tinha morada certa. Um dia estava aqui, outro dia estava em outro lugar, igual Jesus, igual os discípulos. Era o mesmo exemplo. Vivia assim, desgarrado como ovelha, mas levando a palavra de Deus. Eles não se pegavam com bem material, como Jesus nunca pediu dinheiro, nem oferta, nem dízimo. Havia um cofre lá, dava, se você sentisse vontade no coração, você se levantava do banco e ia lá e colocava. Não era por força nem por violência, é diferente nos dias de hoje. Trazendo para os dias de hoje, esses homens não são homens de Deus, irmão, são mercenários, que quer viver nas custas das ovelhas. Então Eliseu era usado por Deus. Eliseu abençoava as pessoas, igual Elias também, que era o profeta antes de Eliseu, que Eliseu é sucessor de Elias. Elias, lá na casa da viúva de Sarapta, foi abençoado, abençoou ela, deu o único pão que ela tinha para Elias, Elias comeu e depois Deus prosperou na vida dela, e Elias viveu muito tempo ali, até que Deus mandou, o tempo determinado que se cumpriu, Deus mandou ele ir para o outro lado. Então agora vocês estudam, os irmãos, os membros da igreja meditam a diferença da obra de Deus do passado e os homens de Deus. Hoje em dia diz que são homens de Deus e não são, se pega com bem material. Eliseu abençoava as pessoas. Deus usava ele prosperava, as orações dele prosperava as pessoas ficavam cheias de prosperidade, vendia como essa viúva e pagou as dívidas dela e viveu do resto. Mas Eliseu não tinha dinheiro para dar a ela. Eliseu, quando chegou ali, chegou sem nada, sem bem material. Mas é para vocês verem no dia de hoje, que as pessoas que dizem que são pastor não são. Porque o mesmo Deus, como Jesus fala, filhinho, eu não tenho mudado, é a voz que tem mudado, eu sou o mesmo. Por que esses homens do passado não pediam oferta nem dízimo e orava, Deus abençoava as pessoas através dele? E eles não se pegavam com bem material, e se levasse dinheiro eles não aceitavam? E eles faziam a obra de Deus, é diferente dos pastores que dizem que tem que aceitar o dinheiro para fazer a obra de Deus. Se Deus é dono do ouro e da prata, irmão, se a obra é de Deus, se ele tem uma chamada, ele te envia a condição, igual ele enviou Eliseu. Aí o que aconteceu? A mulher deu o azeite, pagou as dívidas dela e viveu do resto. Olha, irmão, Eliseu não se pegava com dinheiro, ele rejeitava. Por que os pastores nos dias de hoje pedem oferta e dízimo, compra fazenda? Olha a diferença. O homem de Deus, ele não é pego em bem materiais, ele tem que estar livre, se pegar só com o Espírito Santo de Deus, só com Deus. Trazendo para os dias de hoje, eu estou falando para os membros da igreja e para esses pastores mercenários. Não é assim que vocês fazem a obra de Deus, do jeito que vocês fazem a obra de Deus, igreja rica dos dias de hoje. Deus não está nesse negócio. Vê os profetas do passado, vê Elias. Eles tinham a chamada de Deus, eles não se pegavam, não compravam casa bonita, mansão, compravam jatinho, avião e fazenda, porque era homem de Deus. Hoje em dia, como Jesus falou, como há muitos falsos profetas no meio de nós, haverá no meio de vós também, se multiplicaria por cada iniquidade, estão se multiplicando. Todos esses pastores que pedem dinheiro, que enriquecem nas custas das ovelhas, comendo a lã, a gordura das ovelhas, como está lá em Ezequiel, apacenta a si próprio. Eles não têm chamada de Deus, irmão. Acorda, lê mais a Bíblia, irmão. A obra de Deus não é nós que bancamos ela. Quem bancou a obra da vida de Eliseu, que Deus usou Eliseu, ele usou Elias, quem sustentou ele com dízimo e oferta? Ninguém, irmão. Era diferente. Hoje os pastores pedem e fica tudo para ele. Eles não ajudam as ovelhas, porque o dízimo no passado era para ajudar as viúvas, os órfãos, e manter os levitas na casa de Deus. Vindo Jesus, fez o sacrifício das ovelhas no Calvário, então ali parou, irmão. Você pode ver que Jesus nunca pediu oferta nem dízimo.
Nós temos que pegar, irmão, conhecimento bíblico. Por que que Eliseu, Elias, nunca pediu e era profeta de Deus? Elias orava, o fogo descia do céu. Hoje em dia, esses pastores, nem vagalume passa na frente dele. Irmão, não são homem de Deus, são tudo mercenário, irmão. O homem de Deus não precisa de dinheiro para fazer a obra. Está dentro da Bíblia mostrando. E se precisar, se a obra de Deus tiver necessidade, Deus envia condição. Ele toca no empresário, ele toca até no governo para dar condição. Hoje, nós estamos no tempo da graça, no tempo da lei, eles não pediam. Por que que agora no tempo da graça, irmão? Você não tem fé, o pastor não tem fé que Deus pode abrir as portas para ele, mas prega que Deus vai abençoar vocês e não prega para que Deus vai abençoar ele. Como é que ele crê que Deus vai abençoar vocês e não crê que Deus abençoe ele? Então a fé dele não vale de nada, irmão. Isso enganando os irmãos para atrair multidão para a igreja, para arrecadar riqueza. Eles estão fazendo a obra de Deus? Como? Me mostra se essa obra deles são obra de Deus. A obra de Deus é o que Eliseu fazia, orava a Deus, Deus dava condição às pessoas, sem sair da mão de Eliseu. Deus fazia sinais de prodígio assim, ó, multiplicava. O mesmo Deus que Eliseu servia, que esses pastores dizem que serve, por que que ele não ora a Deus se a obra dele estiver precisando, a obra da igreja estiver precisando, e ele entrar com 10 reais lá, começar a tirar da caixinha da oferta e botar um monte de caixa e ir multiplicando até encher, acabar as caixas, encher de dinheiro para ele pagar a dívida? Aí eu diria que Deus estava na vida dele, que ele é homem de Deus. Como a mulher botou lá o pote de azeite, levou as vasilhas e ficou tirando do azeite e passando para o outro. Então, pastor, se você é homem de Deus, igual Eliseu, igual Elias, tu bota aí dentro da igreja aí uma caixa com 100 reais trocado e bota 20 caixas e começa a tirar dela e para ver se vai multiplicar as outras caixas. Se multiplicar é Deus, se não multiplicar não é Deus. Deus não tem parte nessa obra contigo. Os irmãos, vocês têm que acordar, irmão. Vocês estão sendo enganados pelo falso profeta. Deus, quando ele chama a gente, é para fazer a obra dele, para pregar o evangelho dele, para abrir a boca dele. Você não precisa ter dinheiro, não. Ele já te deu a voz. Ele já te deu. Dinheiro nenhum paga. Irmão, não são homem de Deus, são mercenário. Ele escolhe para si. Ele toma posse daquilo que não é dele, da herança de Deus. E usa as ovelhas, engana as ovelhas, porque não tem conhecimento, porque não lê a Bíblia, para ser apoderado da lã e a gordura dela. São lobo, irmão. É o lobo que vive da lã da gordura das ovelhas. Irmão, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo de Deus diz às igrejas. Lê mais a Bíblia, irmão. Pede conhecimento a Deus. Deus não quer sacrifício, Ele quer obediência. Deus não precisa do dinheiro, Ele é dono do ouro e da prata. E se a obra dele tiver necessidade, ele é Deus para suprir a necessidade da obra dele e de você e do dirigente. Se o pastor orar, na condição não chegar, por que que ele pede dinheiro? A obra não, Deus não é nessa obra. Porque quando Deus chama e capacita o homem, ele dá condição. Se o pastor não tem condição, porque Deus não chamou ele. Está entendendo? Quando Deus te chama, manda fazer uma obra, ele te dá condição. Fica na paz do Senhor Jesus, Jesus te ama, aparta desse maus obreiro, irmão, que não se preocupa com a sua salvação. Ele não quer saber se você está obedecendo a Deus, ele quer saber se você está trabalhando para levar o dinheiro para ele. Ele está vivendo do seu suor, é antibíblico. A palavra de Deus manda nós viver do nosso suor, trabalhar dia e noite para que não seja pesado para o seu irmão. Tá? Aquele que não quiser trabalhar também não come. Esses pastores mercenários, sem vergonha. Fica na paz do Senhor Jesus, irmão. Desperta tu de entre os mortos, que Jesus te esclarecerá. Se levanta, sai do meio deles, irmão. Em nome de Jesus Cristo. Fica na paz do Senhor Jesus. Amém?